Oi gente, tudo bem? Eu sou Maíla Rolim do blog e vlog Era Uma Vez e o vídeo de hoje é para falar sobre o livro O Sol Negro, O Retorno das Sociedades Secretas do Vril, da escritora M.C. Pereda. Este livro é o primeiro de uma trilogia e conta a história de Maia, uma cientista que trabalha na área de cosméticos de um laboratório farmacêutico e nas horas vagas dedica seu tempo a estudar o ocultismo e sociedades secretas. Maia não sabe o real motivo dessa necessidade de estudar esses temas, só sabe que precisa estudá-los. E sua paixão por ocultismo, sociedades secretas é tão grande que ela começa a ensinar às suas colegas de trabalho, o que ela vem pesquisando, Certo dia, Maia jantava no restaurante com as amigas, e aproveitava aquele tempo para conversar com as amigas sobre o que vinha pesquisando a respeito de ocultismo, sociedades secretas, E de repente aparece ao seu lado um homem bem atraente, E se apresentando como David Bacon, ele pede desculpas por haver escutado a conversa de Maia, E diz que faz parte de um grupo que também estudam, sociedades secretas, ocultismo, essa história que é revelada apenas para poucos, Isso convida Maia para que Maia passe a visitar esse grupo também, Maia fica um pouco na defensiva e ele, percebendo isso, dá apenas o cartão a ela, seu cartão a ela com o número de telefone, E com o endereço onde tinha essas reuniões e sai deixando Maia e as amigas, eufóricas e curiosas, com o acontecimento. Maia guarda aquele cartão, como ela mesma diz, ela não teve coragem pra ir atrás, saber quem era aquele homem e muito menos de esquecê-lo. Bom, mas ela guarda o cartão desse rapaz, e continua com sua vida, focada numa descoberta feita pela sua equipe no laboratório, que foi a descoberta de uma substância extraída de uma planta, uma planta encontrada tanto no Egito como no Brasil, e essa substância pode prevenir queimaduras e até tratar o câncer, Então Maia continua por vários meses focada só em seu trabalho, nessa descoberta feita no laboratório. Alguns meses depois, Maia reencontra David num passeio num parque, numa manhã de domingo, e os dois começam a conversar e descobrem que tem muita coisa em comum, Conversa como se já fossem velhos amigos. E daí a gente já percebe a forte ligação que está se formando entre Maia e esse homem misterioso e desconhecido, David Bacon. Então David convida Maia para jantar na sua casa, e Maia aceita. E nesse jantar ele começa a mostrar algumas réplicas de objetos históricos, arqueológicos que ele tem. E é nesse jantar, enquanto Maia está vendo essas réplicas de relíquias, que Maia acaba descobrindo que David Bacon é mais misterioso, do que ela havia imaginado. Pois ele e o grupo ao qual faz parte estudam a energia vril e tentam canalizar essa energia com a ajuda de um objeto chamado gerador de vril. E essa energia mística vril é a energia que, segundo o livro, permeia o universo. A partir de então, David conta a Maia a história da sociedade secreta do vril, que surgiu no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, mas que ganhou força na Segunda Guerra Mundial, já que Hitler e outros membros importantes do partido nazista também faziam parte dessa sociedade secreta. David também conta que a sociedade secreta do vril tentava obter a energia vril através de meditação, sacrifício humano e orgias sexuais, buscando o controle da energia para fins egoístas, como, por exemplo, o domínio do mundo. David também explica que essa sociedade secreta do vril não teve fim com o fim da Segunda Guerra Mundial, já que vários membros importantes fugiram para vários lugares do mundo antes da queda do regime nazista, E que seria possível a existência de uma ramificação dessa sociedade aqui no Brasil. Maia acredita em David porque ela já tinha estudado sobre esse tema, mas o que ela não sabe é que a sociedade secreta do vril no Brasil funciona no subsolo do laboratório onde ela trabalha, e os seus integrantes principais são os chefes de Maia. Ao descobrir isso, Maia aceita ir com David a uma reunião no grupo que David faz parte, a Sociedade Secreta Thule. Essa Sociedade Thule seria mais antiga que a Sociedade do Vril, já que a Sociedade do Vril provavelmente teria surgido dessa Sociedade Thule, só que deturpando os princípios e com fins totalmente distintos, já que a Sociedade Thule queria obter a energia vril, conseguir manipular essa energia para o bem de toda a humanidade.
Daí então, a vida de Maya nunca mais será a mesma, pois ela descobre que David e ela são peças muito importantes nessa briga contra o bem e o mal, né? E que cabe a eles sair numa caçada à procura de cristais, chamados os cristais de Enoch, que ativariam a energia Vril em vários pontos do planeta. Então, David e Maya saem nessa caçada para encontrar esses cristais antes que a Sociedade Secreta do Vril os encontre. Daí pra frente, então, a história se desenrola e eu não vou contar mais nada porque qualquer coisa que eu falar a partir daí vai ser spoiler, certo? Bom, mas agora eu acho interessante falar um pouquinho das personagens. O livro apresenta personagens bem distintas e com personalidades muito fortes. Eu vou me resumir a falar de 3 personagens. Existem mais importantes também, mas eu vou falar das 3 que eu considero as mais importantes e as que eu gosto mais, tá? Então, o primeiro vai ser Armando. Armando é o melhor amigo de David, né? É um sujeito simpático, gordinho, inteligente, engraçado, ótimo cozinheiro e excelente hacker. A meu ver, Armando é a personagem cômica da história, né? Porque mesmo em situações difíceis, assim, em situações que eles podem morrer ou pode acontecer um desastre mundial, Armando consegue fazer os outros rirem, né? Consegue descontrair o ambiente sem que ele mesmo perceba que está fazendo aquilo. Então eu gosto muito de Armando por isso, porque ele é aquela personagem engraçada, ingênua, eu diria assim, até certo ponto, e que passa uma certa inocência com uma certa pureza. Outra personagem sensacional é David Bacon. David Bacon é o galã da história, né? Ele é um homem de mais ou menos 36 anos, bonito, né? Sensual, inteligente, um pouco sério, eu diria. E ele é a personagem que mais me passa calma, né? Parece ser a personagem mais paciente, que está ali focado no que está fazendo e compreende todos os outros, né? Então ele passa essa calma, essa paciência, por mais que a gente perceba que ele é a personagem que carrega o maior peso na história, né? Porque ele é o personagem que mais sabe da verdade. Então essa verdade aí é vista como um peso, né, que alguém tem que carregar, porque ele não pode simplesmente sair contando pra todo mundo. Ele tem que aguardar o momento certo, né? Isso o torna mais reservado. Mas ele é uma personagem sensacional por isso, pela paciência, pela coragem, né, pela calma. E muitas vezes a história está a mil e chega o David, né, e acalma os ânimos, assim. Bem legal a personalidade do David. E agora a personagem que, lógico, não poderia ficar de fora é a incrível Maya. Maya é uma cientista jovem, loira, bonita, atraente e, acima de tudo, muito, muito, muito inteligente. Na minha opinião, é Maya que dá o ritmo à história. Como eu falei antes, David acalma os ânimos, né? Faz assim que o leitor dê aquela pausa para compreender mais, e Maya acelera a história quando a história precisa ser acelerada. Porque ela pensa mais rápido que qualquer outro personagem, né? Com isso aí a gente vê quão brilhante é a mente de Maya. Enquanto tá todo mundo lá tentando decifrar o que está acontecendo, Maya chega e pega tudo no ar, né, e revela pra todo mundo, e aí a história vai embora. E como narrador, apesar de ser em terceira pessoa, né, um narrador onisciente, mas na maioria das vezes ele conta só o que Maya pensa, só o que Maya vê, né, o que Maya vai descobrindo. Então eu acho que cabe a Maya mesmo essa tarefa de dar o ritmo da história. Outro ponto que eu gostei muito na personagem Maya, né, e eu acho que o que deixou essa personagem mais forte, é que Maya não é aquela mocinha frágil que precisa ser protegida, resgatada. Não, nada disso. Maya é guerreira, destemida e não importa o que vai acontecer, ela sabe que ela tem que encarar, ela que tem que fazer, ela vai e acabou a história. Não precisa de ninguém pra estar cuidando dela, protegendo, ou seja, ela é uma mulher independente. E é isso que eu gostei bastante da personagem de Maya, fora o seu humor negro, né? Que ela consegue fazer gracinhas, assim como o Armando, quando o mundo acabando e Maya consegue fazer gracinhas. E isso deixa a história muito engraçada. Então, eu gostei bastante desse livro, achei que ficou muito bem escrito. A narrativa é fluida, mas com riqueza de detalhes, assim. Por onde as personagens vão passando, você se sente lá, né? Porque o narrador descreve totalmente como é o local, os transportes que eles usam, né? Como está o estado de espírito de todos. Então, tem uma riqueza de detalhes muito grande, mas sem deixar a leitura cansativa. Como vocês podem ver, eu fiz muitas marcações
aqui, porque apesar de ser uma história de ficção, essa história é norteada por fatos históricos, né? O que deixa a história bem interessante. Além dos fatos históricos, é também uma história cheia de simbologia, certo? Para quem gosta de simbologia como eu, essa história aqui, esse livro aqui, é um prato cheio. O próprio nome da personagem principal, né, Maia, é um símbolo. Se você for atrás, está carregado de simbologia ali. Eu não vou dizer a vocês porque cabe a quem está lendo, né, correr atrás e pesquisar um pouquinho. Essa história aqui também te faz pensar em muita coisa, como por exemplo no fato de várias religiões e culturas diferentes no mundo todo que provavelmente nunca se tocaram entre si, né, nunca tiveram contato, utilizarem de um mesmo símbolo, como por exemplo o símbolo da suástica, deturpada, né, pelo partido nazista. A suástica é um símbolo antigo, né, encontrado em várias culturas, em vários lugares do mundo, desde o Extremo Oriente até a América Latina, passando pela Mongólia, pela Índia, pelo norte da Europa. E em todos esses lugares a suástica é um símbolo de boa sorte, de regeneração. Então essa história te faz pensar um pouco sobre como esses povos se utilizavam de um mesmo símbolo para representar um mesmo ideal, né, sem que eles nem soubessem da existência um do outro. Então a gente fica pensando, será que eles não tiveram um auxílio superior comum, né? Então, para quem gosta de misticismo, ocultismo, simbologia, esse livro aqui é um prato cheio. Fora o fato de que, numa entrevista com a autora, ela contou que o livro está configurado em numerologia, certo? Segundo a numerologia, né, ela segue um tema para cada capítulo de acordo com o número do capítulo, certo? Eu não entendo muito de numerologia, mas eu vi isso numa entrevista com a autora. Aí você me pergunta, Maíla, e eu que não entendo de simbologia, de numerologia, não vou poder ler a história, assim, vou ficar perdido na história? Não, você vai conseguir ler a história normalmente. O livro está muito bem escrito e os próprios personagens às vezes explicam alguns pontos mais desconhecidos, digamos assim, do senso comum, né? Então os próprios personagens explicam, ou seja, o romance é autoexplicativo. Então qualquer pessoa que lê esse livro aqui, que pegar esse livro para ler, vai entender a história. E é uma história com uma trama boa, independente se você vai atrás de simbologia, numerologia e tudo mais, certo? Então, se você gosta de um livro com ação, aventura, suspense, romance, você vai encontrar nesse livro aqui tudo escrito de forma bem divertida e muito poética. A trama ficou muito bem amarrada. Por ser o primeiro livro de uma trilogia, eu achei que o final ficou bacana, sim, resolvendo parcialmente, né, temporariamente os problemas que tinham de ser resolvidos, né, mas deixando dicas, né, pra a gente saber o que vem por aí, né, pra gente ficar ansioso esperando o que vem no próximo livro. E eu achei que ficou muito bem o livro, né, para o primeiro livro de uma trilogia, ficou muito bom. Uma única ressalva que eu faço ao final do livro é que faltou uma pitadinha daquele romance avassalador e poético que a gente estava acostumado nos outros capítulos do livro. No mais, o livro está ótimo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a edição do livro, né? Esse livro foi editado pela editora Escoba. A edição está muito boa. A folha que foi utilizada, né, que é o papel pólen, é muito boa. A fonte também utilizada está ótima, assim, o espaçamento. A diagramação é simples, mas está muito bom de ler, certo? A capa também está muito bonita. Se vocês verem aqui, tem uma foto de Hitler, né? Porque ele fazia parte da Sociedade Secreta do Vril. Aqui a gente tem o Sol Negro, esse símbolo aqui. O nome desse símbolo é o Sol Negro, que é uma variação da suástica e era o símbolo dado à Sociedade Secreta do Vril. Aqui a gente tem uma construção em forma de pirâmide, né? Porque no livro vai falar mais sobre isso, eu não vou falar sobre o que é, mas tem algo a ver no livro. E aqui a gente tem um Ku Klux Klan, né? Que, na minha opinião, está simbolizando as sociedades secretas no geral. Da correção do livro, eu não encontrei nenhum erro gritante, assim, tem um errinho ou outro, mas a gente percebe que foi na hora de digitar, passou despercebido, como por exemplo, onde cabia a palavra menor está menos, ou seja, só trocaram o R pelo S, né? Então, coisa boa, assim. A única coisa que eu achei estranho, assim, no início, quando eu comecei a ler, foi o fato da autora não colocar o travessão para indicar as falas dos personagens, né? Ela simplesmente coloca aspas
e põe a letra no itálico, certo? Então, no começo causa um estranhamentozinho aí, porque o livro fica parecendo todo um texto corrido, né, sem os travessões, mas é algo que você se acostuma do terceiro capítulo pra frente, certo? Ou antes. E depois não atrapalha em nada a história, você aproveita a história muito bem. Tem algumas imagens também no livro, certo? Como... deixa eu ver aqui que eu não... como, por exemplo, o gerador Vril, né? Esse objeto que a Maya e o David usavam para manipular a energia Vril. Aqui. E tem até um mapinha aqui do sítio arqueológico, né, Marcauassi, onde a história termina, certo? Então, Marcauassi, para quem não sabe, é um lugar no Peru onde existem várias pedras com construções enormes, né, em formato de leão, de cachorro, de tartaruga. E aqui tem um mapinha de onde está todas essas construções, né? Aqui ela bota o número e aqui ela faz o mapa, pra gente identificar onde a história está se passando realmente, certo? Então, a diagramação do livro está ótima, como eu já falei. A edição foi muito boa, certo? Na minha opinião, essa edição aqui está ótima. O meu veio com marcador, aqui o marcador está maravilhoso, bem durinho. Achei bem legal, certo? E o meu livro tem dedicatória da autora. Então, gente, se você quer um bom livro com ação, suspense, aventura, romance, eu indico O Sol Negro, O Retorno das Sociedades Secretas do Vril, sem medo algum. Não perde para nenhum outro livro que fale sobre o tema, né, de ocultismo, sociedades secretas, teorias de conspiração. Está muito bem escrito esse livro aqui, foi muito bem apresentado, muito bem fundamentado o livro e muito gostoso de se ler, certo? Então você lê esse livro rapidinho. Aprende muita coisa com esse livro aqui também, gente. É algo que a gente não pode esquecer, certo? Você aprende muita coisa com esse livro. A cada página que você passa, você aprende uma coisa nova. É bem legal, certo? Então eu indico esse livro aqui como um bom livro, sem medo algum. Então, gente, para algum leitor mais curioso, eu vou deixar aqui embaixo o canal do livro no YouTube, certo? Que tem alguns vídeos sobre o assunto bem interessantes. Vou deixar também o link de um documentário da Discovery Channel, né, sobre as Sociedades Secretas do Vril. Também vou deixar todos os links aqui embaixo, certo? Então, por hoje é só, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um gostei aí. Se ainda não está inscrito no canal, se inscrevam. É só clicar nesse botãozinho de se inscrever aqui embaixo e assim você vai receber os novos vídeos do canal. Não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo, certo? Com dúvidas, perguntas, qualquer coisa. Eu gosto de ter esse retorno de vocês. Compartilhe com seus amigos o vídeo se você gostou, certo? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!